Nós continuamos conversando com você sobre os salmos, cânticos de romagem. Os salmos de degraus são como um inário dentro do saltério bíblico. E nesta ocasião nós queremos conversar sobre o Salmo 132, que é uma promessa antiga. Em nosso tempo, as lições dos salmos de romagem encontram uma poderosa caixa de ressonância. No turbilhão de informações, diante do sufocamento, da percepção existencialista do mundo e o caráter cada vez mais líquido numa sociedade pós-moderna, os pontos mencionados nos salmos de romagem ganham um relevo de esperança para a nossa vida. Esse Salmo 132 eu quero dividir em 3 partes. Dos versículo 1 ao versículo 8 vai falar sobre um passado. O versículo 11 fala sobre um futuro e o versículo 17 fala sobre o Evangelho. Eu convido você a fazer a leitura dos 18 versículos do Salmo. Eu não posso fazer isto em questão do nosso tempo, mas chama a sua atenção para essa primeira parte, o passado. Versículo de 1 a versículo 8. Versículo 1, enquanto subiam para Jerusalém, os peregrinos faziam um exercício de memória. Eles cantavam as promessas que Davi jurou perante o Senhor. Eles lembravam da obediência de Davi. Eles lembravam do zelo que Davi tinha para o culto. O interesse de Davi era tão intenso que nenhum esforço foi negado no desejo de recuperar a arca do Senhor. Os versículos 3 a 5 vai falar sobre essa arca. A arca era uma caixa de madeira e ouro com grande significado para a piedade do povo de Deus. Em dados momentos, ainda nos dias de Samuel, a arca foi tomada. Naquele dia em que os filisteus tomaram a arca, só para você ter uma ideia, a nora de Eli entrou em trabalho de parto e teve um filho. Quando o filho nasceu, ela colocou o nome dele de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Mas Davi com força, Davi com intrepidez, recuperou esse grande símbolo da religião do povo do Senhor. De acordo com o Salmo 132, a recuperação da arca provocou no povo uma grande renovação litúrgica. Cheios de alegria e gratidão, o povo de Deus se deleitava na adoração humilde diante do Senhor. Sacerdotes e peregrinos juntavam as vozes em louvor, misturando com as suas orações em favor do ungido de Deus. O versículo 11 fala sobre o futuro. O Salmo 132 respeita a tradição, mas não é tradicionalista. Os peregrinos não eram excessivamente nostálgicos a ponto de negar o progresso do tempo da história da redenção. O Salmo 132 é um cântico de esperança que não nega o valor do passado. E os cristãos, quando cantam o Salmo 132, dão um relevante testemunho de esperança em um mundo em que vive em desespero, um mundo em que vive no meio de uma pandemia. Os atos de Deus no passado estão entrelaçados com a promessa de salvação, de descanso e de restauração. O versículo 17 fala exatamente sobre esse futuro. Deus faz promessa a Davi que encontrarão o seu cumprimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O rei Davi era apenas um tipo de rei. Jesus, profeta, sacerdote e rei. Nele encontramos a verdade, o perdão e a autoridade benfazeja de Deus. Veja o que diz o versículo 17. Diz assim: ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o seu ungido. O que Jesus fez? O que essa lâmpada fez em nosso lugar? Nos garante redenção, descanso e esperança. Somente aqueles que confiam em Jesus podem cantar o Salmo 132 em seu significado pleno. Se você se sente como um ser jogado no mundo
sem passado e sem futuro, atente para a mensagem do Salmo 122. Davi foi fiel a Deus e Deus fez promessa de redenção. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu perfeitamente as exigências da lei em nosso lugar e trouxe redenção prometida, esperança e salvação para todos nós. Por isso, quero convidar você, volte-se para Jesus Cristo com fé e arrependimento. Somente assim você terá um senso do passado e do futuro em uma rica conexão de gratidão e esperança. A gratidão, eu estou concluindo, pode ser dirigida tanto a Deus como às pessoas que nos abençoam de um modo geral. Então, ser grato também é andar por fé, sabendo que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas que nos acontecem podem ser usadas segundo a sua misericórdia para o nosso próprio bem. Quem é grato, louva. Gratidão e louvor andam juntos. Louvar é aplaudir, é elogiar. Portanto, quando louvamos a Deus, estamos declarando a nossa gratidão e reconhecendo o que Ele é bom e o que Ele faz sempre o melhor para nós. Se você tem alguma coisa a agradecer a alguém, agradeça. Se Deus fez alguma coisa por você, portanto, louve a Deus. Portanto, se você é grato a alguém, diga isso a essa pessoa, muito obrigado. Se você é grato ao Senhor, louve ao Senhor. Declare a sua gratidão, orando, cantando e vivendo de maneira agradável a Deus. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, e de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Salmo 132, versículos 1 e 2 e o versículo 17 que eu li. Que Deus abençoe e encha o seu coração de gratidão. Amém.